E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Antônio mais uma vez aqui de Geografia, mais uma aula nossa aí nessa semana. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a transformação das paisagens naturais e antrópicas. Então, a paisagem geográfica já é um conceito que a gente já aprendeu na aula passada, a gente aprendeu sobre a paisagem cultural e a paisagem natural, a diferença entre elas. A gente aprendeu que o conceito, segundo Milton Santos, a paisagem ela não é estática, ela é dinâmica, né? Então a gente vai nessa aula só complementar esse conteúdo falando um pouco sobre essas transformações, como é que elas ocorrem, por que elas ocorrem, né? Então, basicamente as paisagens elas são, como a gente já viu na aula passada, né, um recorte do espaço geográfico, um recorte espaço-temporal desse espaço geográfico, né? Ou seja, o ser humano através do seu trabalho, da sua atividade, das suas atividades em geral, desde a atividade primária, né, que são as atividades realizadas no campo, até as atividades industriais, as comerciais, de serviços, com as próprias tecnologias, né, a gente vai com as nossas atividades em geral modificando os lugares onde a gente se instala, tá? Então, pelo fato de a paisagem ser esse recorte do espaço geográfico, esse recorte temporal, lembrando que é um recorte temporal, né? Então, se eu olhar para a janela da minha casa hoje, eu estou vendo uma paisagem. Por exemplo, na minha janela, elas estão ao lado, assim, acho que estão construindo um prédio aqui pertinho, né? E aí esse prédio, quando for finalizado, ele já vai ser uma outra paisagem. Por quê? Porque a paisagem foi alterada, foi modificada. Isso significa dizer que essa paisagem que eu visualizo aqui, ela não é uma paisagem natural. É uma paisagem construída pelo homem. E onde é que essas paisagens elas se encontram com maiores transformações, transformações mais rápidas e mais contundentes na cidade, né, no urbano. A gente tem paisagens antrópicas, né, paisagens modificadas pelo homem no campo, sim, a gente já falou sobre isso. Né, quando a gente cria uma plantação, quando a gente cria uma estrada, quando a gente faz qualquer modificação naquele meio ambiente, né, que é o ecossistema, a gente está criando uma paisagem cultural. Tá? Então, como é que se dá a construção dessas paisagens culturais? Através do progresso, né, das tecnologias, dos avanços e das atividades humanas de forma geral. Tá? Então, a gente já conceituou aqui paisagem, a gente já fez essa lembrança do que é a diferença entre paisagem cultural e a paisagem natural. Né? E aí, a gente tem um outro conceito de paisagem que é a transformação dessa paisagem. Como eu já citei aqui, através das diversas atividades humanas, essa paisagem ela vai sendo transformada. Tá? Então, com a evolução dos conceitos, né, nos leva a entender que todos os elementos que a paisagem é formada por diversos elementos. Então, veja só, como eu citei aqui, eu olho para a janela da minha casa, eu vejo uma paisagem, um recorte espaço-temporal desse lugar aqui. Então eu vejo casas, eu vejo árvores, eu vejo prédios. Então tem uma série de elementos que eu consigo observar aqui, o próprio céu. Se eu estiver, por exemplo, na estrada, na zona rural, por exemplo, eu vou observar a estrada, vou observar alguns animais, a vegetação, a plantação, um lago ou um rio. Então, esses são os elementos que formam essa paisagem. Tá? Então, o que é de fato a paisagem? É a junção, né? Assim, harmônica entre aspas, porque nem sempre é tão harmônica do ponto de vista ambiental, mas harmônica do ponto de vista qual? Que a paisagem é formada por diferentes elementos, tá? Então, como eu citei aqui, a paisagem da janela da minha casa são os elementos de uma casa, de uma árvore, do prédio que está sendo construído, da rua, né? Então, a interação desses elementos forma essa paisagem antrópica transformada de forma diversas, né? Em velocidades diferentes, dependendo aí do lugar e da tecnologia que é utilizada. Beleza? Bom, essa foi a aula rápida para a gente fechar esse conceito de paisagem. A gente já tinha iniciado na aula anterior. Lembrando que a gente já está no segundo bimestre aí, tá?
e aos pouquinhos a gente vai conversando mais sobre nossos conteúdos, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato aí com a gente no privado e um abraço, boa aula.